Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. O rádio começou a fazer aquele chiado estranho que todo caminhoneiro conhece, e foi nessa hora que me lembrei do meu pai pela primeira vez em meses. Estava descendo a Rumorosa mais uma vez, carregando o peso de uma história que começou muito antes de eu nascer. Sou Carlos Hernandez e dirijo o caminhão por uma teimosia que passou de pai para filho na minha família. Foi meu avô quem criou a primeira rota de transportes entre a região costeira e a fronteira, numa época em que os motores ainda soltavam cheiro forte de piche. Meu pai ficou no comando até aquela madrugada ventosa de 12 de fevereiro de 1997, quando perdeu o controle na descida da Rumorosa e morreu num acidente que pegou fogo antes de qualquer um conseguir ajudar. Desde aquele dia, sempre que preciso subir essa montanha de rocha partida, tenho a sensação de que o volante se transforma no coração de alguma criatura viva, sempre com fome e esperando na escuridão. 15 anos se passaram até novembro de 2012, quando a empresa de transportes onde eu trabalhava encheu a estrada entre Ensenada e Mexicali de entregas que não podiam atrasar. Eu vinha dormindo mal há 2 dias, sempre acordando no meio da noite com pesadelos, e mesmo assim me deram mais um trabalho para a madrugada. Era uma carga de eletrodomésticos que tinha que passar pela serra antes do sol nascer. Saí exatamente às 23 horas, com o tanque completo e 2 garrafas de café que mal conseguiam manter meus olhos abertos. As primeiras 2 horas foram como dirigir num túnel sem fim sobre o asfalto escuro. O vento martelava a lateral da cabine e fazia cada buraco da estrada virar um susto gelado. Quando cheguei na região da horta, o cansaço começou a turvar minha visão. Tentei cantar algumas músicas velhas para não dormir, mas minha língua estava pesada demais. Resolvi parar na Garita O Condor, um lugar cheio de poeira, onde os caminhões ficam enfileirados que nem bichos descansando. Parei o motor, fechei a cortina da cama e me joguei para descansar, prometendo a mim mesmo que seria só por 40 minutos. O sono passou voando. Quando o despertador tocou, já eram 3h40 da manhã e o céu continuava preto como piche. Quando me levantei, vi um caminhão laranja saindo de uma vaga 3 espaços à frente. Enquanto eu ainda estava me acordando direito, alguém bateu de leve na porta e me deu um susto. Era um homem fino, meio curvado, com barba branca e um boné azul já desbotado pelo tempo. Ele me cumprimentou com um jeito tranquilo, como se a gente se conhecesse de algum lugar. Abri o vidro só um pouquinho. "Deixa o alaranjado sair primeiro", ele falou baixinho. "A serra está agitada hoje." A voz dele mexeu comigo de um jeito estranho. Não era medo, mas algo conhecido, como se eu já tivesse escutado esse som perdido nas memórias de quando era criança. Ele não pediu dinheiro, nem pediu carona. Só disse de novo para eu esperar uns minutos antes de voltar para a estrada. Concordei sem questionar. Junto com o cansaço, senti uma vontade automática de obedecer aquele homem calmo. Depois que o veículo cor de abóbora sumiu na curva da saída, liguei meu motor de novo, apertei o cinto e continuei a viagem. O vento gritava entre as pedras com uma força danada e empurrava minha cabine para o lado oposto da pista. Diminuí a velocidade até quase parar, enquanto descia a parte chamada de Espinhaço, conhecida pelas histórias de assombrações e ventanias que arrancam as portas dos carros. Poucos quilômetros depois, uma luz alaranjada forte estourou na lateral da montanha e o cheiro de combustível queimando invadiu o ar. Pisei no freio com tudo. Os pneus fizeram um barulho horrível no chão áspero. Alguns metros à frente, achei de onde vinha o fogo. Era o mesmo caminhão laranja, tombado de lado contra uma árvore grande. A cabine estava toda despedaçada, o baú dobrado que nem papel encharcado.
Um monte de produtos estava pegando fogo em chamas pequenas que estalavam com cada soprada do vento. Fiquei colado no banco, sem conseguir me mexer, pensando que aquele fim poderia ter sido meu, se não tivesse escutado o homem desconhecido. Liguei as luzes de emergência, falei pelo rádio e fiquei esperando a Polícia Federal chegar. Nesse meio tempo, quando o incêndio diminuiu um pouco, consegui ver melhor os arredores. Foi aí que notei, numa pedra alta ao lado da estrada, a silhueta do homem do boné azul. Estava de costas para o acidente, olhando para o precipício profundo da serra. Quis chamar ele, mas num piscar de olhos, ele sumiu que nem fumaça no escuro. Quando os policiais apareceram, não falei dessa parte. Iam achar que era coisa da minha cabeça por causa do cansaço. A investigação oficial diz que o motorista morreu na mesma hora. Tinha a mesma idade que eu e carregava os mesmos tipos de eletrodomésticos. Os técnicos disseram que o vento tinha empurrado o reboque numa curva que ele fez com peso demais. Mas entre os pedaços queimados, eles acharam algo que não fazia sentido. Um bombeiro assustado me contou que encontraram uma caixa de fósforos com a marca da lanchonete onde eu tinha parado. Estava inteira, como se o fogo não tivesse conseguido tocar nela. 4 dias depois, quando voltei para Mexicali, minha mãe fez uma sopa de carne para mim e ouviu toda a minha história prestando cada vez mais atenção. Quando contei sobre o velho do boné azul, ela se levantou sem falar nada. Foi mexer numa caixa de fotografias velhas e tirou uma imagem meio borrada do meu avô Roberto, tirada em 1952, enquanto ele encostava o pé no degrau do caminhão antigo dele. O boné era exatamente igual. A barba também, a mesma que eu tinha visto brilhando na luz fraca da madrugada. Foi aí que entendi que aquele homem era ele, ou pelo menos a parte dele que a montanha tinha mandado de volta para evitar que a mesma coisa acontecesse de novo. Pensei que descobrir isso ia me acalmar. Não foi isso que aconteceu. Nas noites que vieram depois, acordava molhado de suor, sentindo que o cheiro de combustível estava grudado nos meus lençóis e que o vento estava assobiando dentro do meu peito. Pensei em largar tudo. Entreguei as chaves do caminhão de volta para o chefe e quase assinei o papel de demissão. Não conseguia dormir mais que 2 horas direto e qualquer barulhinho me trazia de volta o som do metal sendo esmagado e das chamas. Fui procurar Manuel Torres, um caminhoneiro que já se aposentou e mora em Tecate e que meu pai sempre respeitava muito. Contei toda a história esperando que ele fosse rir da minha cara. Não riu. Ele disse que as montanhas guardam os nomes de quem morre nelas e às vezes deixam essas pessoas voltarem por um momento quando algum parente está chegando perto do mesmo perigo. A Rumorosa, segundo Manuel, é como um ser vivo que cobra um preço com a vida das pessoas. Quando perdoa alguém, é em troca de uma outra alma ou de um medo que nunca vai embora. A empresa me colocou na mesma rota 2 meses depois. Não tive escolha. As contas não param de chegar enquanto a gente tenta curar o coração. Na tarde antes de viajar, dirigi até a Pedra Voada, desliguei o motor e caminhei até a beirada do precipício carregando um colete laranja na mão. Não fiz oração, só disse obrigado. O vento me respondeu com um berro que pareceu furar as paredes do vale inteiro. Desde aquela madrugada, toda vez que atravesso a serra, deixo o colete guardado embaixo do banco. Não faço isso por superstição, faço por lembrança. Hoje à noite, vou descer a Rumorosa outra vez. O escritório marcou a saída para as 22h15 e quer que eu entregue um gerador em San Luís, Rio Colorado, antes do dia clarear. Pelo espelho retrovisor, vejo um caminhoneiro novo que está bocejando enquanto sai da garita. O caminhão dele parece recém-pintado, de um laranja que brilha forte. Sinto minha garganta apertar. Pode ser só coincidência, ou pode ser que a montanha já escolheu a próxima pessoa. Não consigo avisar ele. Quem ainda não perdeu nada, não acredita em silêncios cheios de morte. Aperto o cinto, aponto para a linha branca que some na escuridão
e ouço o vento batendo na chapa metálica com um choro que parece estar falando meu nome. Agora entendo que alguns medos não são fraqueza, são herança. Que certas histórias de família existem não para nos assustar, mas para nos proteger. E que às vezes o fantasma mais importante não é aquele que nos persegue, mas aquele que caminha à nossa frente, abrindo caminho no escuro. A montanha cobra o que deve, mas também paga o que deve. E talvez essa seja a única justiça que resta neste mundo. A certeza de que ninguém enfrenta sozinho os perigos que já levaram outros da nossa linhagem. Sempre achei que o maior perigo na estrada eram os outros motoristas, até descobrir que algumas vezes o próprio mundo resolve te mostrar coisas que não deveria existir. Sou Augusto Fernandes, natural de Hermosilo, e há 18 anos que dirijo por rotas que a maioria das pessoas prefere evitar. Já presenciei acidentes que deixaram o asfalto vermelho de sangue e fantasmas de povoados abandonados, mas nada se comparou ao que aconteceu em 14 de novembro de 2017. Nessa noite, aceitei transportar uma carga de medicamentos refrigerados que precisava chegar no depósito de Tijuana antes das 6 da manhã. As multas por atraso iriam penhorar meu caminhão, então não havia espaço para hesitação. Saí de Mexicali às 23h15. O depósito liberou a cancela, lacrei as portas e mergulhei na escuridão completa. Novembro trouxe um vento cortante que fazia os espelhos balançarem como dedos gelados. O rádio só captava um chiado que subia e descia, como se alguém mexesse num controle distante. Desliguei o sistema elétrico auxiliar para economizar bateria e deixei o motor ronronando a 1.400 rotações por minuto. Meu caminhão deslizou sem problemas pelo trecho reto antes da cabine de pedágio. Paguei a taxa com uma sensação estranha, como se estivesse comprando mais que uma simples passagem. O para-brisa ficou embaçado com gotinhas finas. Logo que passei da guarita, acionei os borrifadores com anticongelante e tomei um gole do café requentado. Tinha gosto de metal, de presságio ruim. A subida íngreme do Sentinela apareceu como uma parede escura. Quando alcancei o topo, me deparei com o primeiro clarão, um ponto azul suspenso no ar sobre o pico da montanha. Impossível confundir com estrela ou luz de aeronave. Foi crescendo até formar uma esfera perfeita e subitamente se dividiu em duas. Pulsavam em sincronia, iluminando o perfil recortado das rochas. Reduzi para 70 km por hora. Não se escutava rotor nem motor, apenas o ronco do diesel e minha respiração se tornando mais pesada. Já na curva da Pedra do Sapo, as esferas desceram flutuando lentamente. Uma parou sobre a pista contrária. A outra ficou na altura da minha janela, tão próxima que transformou a pintura do caminhão num espelho reluzente. Foi quando enxerguei o que elas escondiam. Uma silhueta humana negra, como um buraco no espaço, sentada com os braços estendidos e a cabeça inclinada para trás. Não se movia, mas me observava sem possuir olhos. Todos os indicadores do painel piscaram e se apagaram por um segundo. Aquele silêncio absoluto doeu dentro dos ouvidos. Quando o sistema voltou a funcionar, as luzes ainda estavam lá, me escoltando sem esforço. Cada pulsação delas ecoava no meu peito. A poeira levantada pelos pneus ficava suspensa formando figuras retorcidas, como colunas de fumaça sólida. Engrenei a 9ª marcha com cuidado de cirurgião. Qualquer derrapagem naquela serra termina num abismo de 500 metros de profundidade. As esferas se ajustaram à minha nova velocidade, como se lessem meus pensamentos. Pouco antes do túnel falso, algo se desprendeu da esfera direita. Uma centelha do tamanho de um punho que caiu diante do capô e ficou flutuando a 20 centímetros do asfalto. O tacógrafo subitamente marcou 0. O mundo inteiro pareceu congelar.
Nem vibração no volante, nem brisa soprando. A centelha se abriu como um botão de cristal. A mesma figura sombria emergiu de dentro e se deslocou em direção à minha porta sem tocar o chão. Levantou um braço alongado demais, com dedos afiados como lâminas. Minha mão tentou alcançar a corrente da buzina, mas travou no meio do movimento. O terror se misturou com a fúria. Soltei a embreagem e pisei fundo no acelerador. O caminhão rugiu e disparou, deixando uma cortina densa de fumaça. Não senti impacto algum. O espectro se desintegrou no ar. A 100 quilômetros por hora, os 3 objetos luminosos subiram verticalmente, traçaram uma espiral perfeita e se extinguiram como se jamais tivessem existido. Consegui descer tremendo até o posto de gasolina na entrada da cidade. O funcionário me olhou pálido quando pedi para completar o tanque. Ao contornar o caminhão, descobri 5 marcas de mão gravadas na lateral, profundas como se a chapa metálica tivesse derretido e solidificado novamente. Rasquei com uma chave de fenda. Eram reais. Entreguei a carga em Tijuana, com 40 minutos de atraso, e inventei uma história sobre bloqueio militar. O supervisor notou minhas mãos tremendo e recomendou descanso. Passei a tarde inteira num motel barato com todas as luzes acesas. Ao verificar a gravação da câmera, os arquivos daquele horário eram apenas ruído azul que pulsava como coração enfermo. Alguns dias depois, levei o caminhão ao lava-jato. Graxa, sujeira e pichações saíram completamente, mas as marcas permaneceram intactas. Nem cera nem ácido conseguiram removê-las. Acabei trocando toda a lateral. Guardei a chapa antiga na casa dos meus sogros. Sob a lua, ela emite um brilho que não encontro em nenhuma cor conhecida. Já atravessei a Rumorosa 6 vezes desde então. Não voltei a ver as esferas, mas nas noites claras o ar fica pesado e o café retorna com sabor de ferrugem. No quilômetro exato onde tudo começou, sempre perco o sinal do sistema de navegação. Um clarão solitário surge nos meus espelhos retrovisores e o caminhão estremece, como se guardasse memória. O mais estranho é como essa experiência mudou minha forma de enxergar o mundo. Antes eu dirigia pensando apenas no destino. Agora sei que algumas estradas levam a lugares que não aparecem no mapa. Cada viagem me lembra que existe uma linha muito fina, separando o que conhecemos do que preferimos ignorar. A etiqueta da carga dizia para manter entre 2 e 8 graus Celsius. E hoje percebo que eu também preciso me manter nessa temperatura emocional, sem me deixar congelar pelo medo, nem queimar pela curiosidade. Porque tenho certeza de que a serra ainda não terminou comigo. E da próxima vez, talvez eu não tenha sorte suficiente para contar a história. A estrada estava vazia naquela madrugada de maio, quando algo me fez olhar pelo retrovisor e perceber que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas deixa eu voltar ao começo para explicar direito. Sou Rodolfo Herrera, motorista de carreta há 18 anos, e sempre achei que conhecia todos os perigos da estrada. Estava enganado. Naquela terça-feira de 2019, recebi uma encomenda urgente que não podia recusar. Transportar carga de Nogales até o depósito em Mexicali antes das 6 horas da manhã. O trajeto passava obrigatoriamente pela subida da Rumorosa durante a madrugada, aquela serra que quebra motores e, segundo contam os motoristas veteranos, também afeta a mente das pessoas. Sempre evitei aquela região montanhosa, não pelas curvas perigosas ou pelo vento constante, mas pelas histórias que circulam nos postos de combustível. Relatos sobre luzes estranhas que se movem sozinhas, gritos terríveis que não parecem sair de gargantas humanas, aparições que surgem nos espelhos dos veículos. Porém, quando você tem contas a pagar todo mês, o medo vira algo pequeno que cabe no bolso. Parti às 10 horas e 15 minutos da noite com o tanque cheio e a garganta seca pelo nervoso.
O céu estava completamente limpo, sem lua, como se alguém tivesse desligado toda a iluminação da região. Ao começar a primeira subida, o vento forte batia lateral no caminhão. Cada rajada empurrava a cabine como um soco na porta. Mesmo assim, mantive 40 quilômetros por hora na marcha mais baixa. Os faróis principais mal conseguiam furar a escuridão. A madrugada parecia sugar a luz da estrada e devolver apenas um pequeno cone embaçado. A cada curva, à beira do precipício, aparecia negra e sem fim. No quilômetro 34, o rádio começou a chiar e depois silenciou. Tentei mudar de estação, mexer nos controles, mas nada funcionou. Só saía um ruído oco, como pedras sendo arrastadas dentro do aparelho. O celular também estava sem sinal. Restou apenas o ronco do motor para me fazer companhia. Aquele som pesado misturado com o assobio do turbo. Do lado de fora, o vento produzia um som agudo que me arrepiou. Fechei o vidro rapidamente. Adiante, numa reta curta antes da região das colmeias, um clarão cortou a pista de repente. Freei instintivamente. Os tambores gritaram e a carreta balançou violentamente. À frente do para-choque, algo magro e quase transparente se posicionou no centro da estrada. A criatura media cerca de 2 metros de altura, com membros alongados demais para ser normal, e possuía um brilho alaranjado interno, igual brasa viva. Não conseguia distinguir feições, apenas o contorno do corpo e da cabeça. Acionei os faróis de neblina e o brilho se intensificou, revelando sulcos escuros na pele, parecendo veias de carvão. Acelerei com força total. Era melhor atropelar qualquer coisa do que permanecer ali, tentando compreender aquilo. Quando o caminhão chegou ao ponto de impacto, ouvi um estalo seco no para-brisa. Não foi colisão física, mas uma explosão de luz que preencheu toda a cabine. Um clarão que durou apenas 1 segundo antes de desaparecer. O vidro permaneceu intacto. A pista vazia, mas minha pele exalava cheiro de ozônio, como após um curto-circuito elétrico. Prossegui na subida e então o espelho lateral esquerdo refletiu algo impossível. Na estrada que já havia percorrido, multiplicavam-se aquelas figuras luminosas. 1 dúzia ou mais, todas idênticas, enfileiradas, me observando com as cabeças levemente inclinadas. O eco do motor ressoava nas paredes rochosas. Por alguns instantes, duvidei se ainda estava em movimento. A cena parecia congelada, como uma fotografia superexposta onde apenas os objetos brilhantes são visíveis. Meu instinto gritou para fugir. Acelerei até quase atingir o limite suportado. Os pneus dianteiros patinavam devido às rajadas laterais, e cada metro conquistado era uma aposta no desconhecido. Ao entrar no trecho das pontes elevadas, uma rajada lateral me deslocou meio metro. Corrigi a direção, mas o volante endureceu. Murmurei uma oração. Nesse momento, o vento mudou completamente de característica. Deixou de ser vento comum e se transformou em um lamento coletivo, um zumbido grave que fez meus dentes vibrarem. As janelas tremeram, o painel piscou e começou a cheirar a fio queimado. Pelo canto do olho, percebi movimento nas alturas. Olhei para os picos montanhosos, onde aqueles seres caminhavam em perfeita sincronia sobre as rochas, acompanhando o meu progresso. O brilho de seus corpos deixava manchas alaranjadas nas pedras. Subitamente um deles estendeu os braços e planou, se posso usar essa palavra. Sua forma se esticou como fumaça incandescente e saltou no vazio. Pensei que cairia sobre a carroceria, mas se desfez em clarão antes do contato. Os demais o imitaram sucessivamente, incendiando-se em breves raios. Cada explosão sacudia toda a estrutura como ondas de pressão invisíveis. Alcancei o mirante conhecido como Condor, onde a inclinação diminui momentaneamente antes da descida. Reduzi para 20 km por hora, tremendo intensamente.
O horizonte, que deveria exibir Mexicali iluminada, estava coberto por um véu vermelho. Aquela luminosidade parecia emergir do próprio vale. Desliguei o motor para ouvir algo além dos meus batimentos acelerados. Silêncio absoluto. Nem insetos, nem vento, nem ruído de veículos distantes. Um silêncio denso que causava dor nos ouvidos. Peguei a lanterna e desci. O concreto do mirante refletia uma luz alaranjada, tênue, sem origem visível. Caminhei até a grade de proteção e me debrucei para observar. Vi colunas de névoa vermelha ascendendo pelas encostas, multiplicando-se. Dentro dessa bruma, pontos mais brilhantes se moviam aleatoriamente, como vagalumes aprisionados em âmbar. Foi então que compreendi. O que havia presenciado não era apenas um grupo de criaturas, era somente a vanguarda. O restante dormia sob as rochas, respirando aquela luz sobrenatural. Um tremor sutil balançou o solo. Nas juntas de dilatação da ponte, brotaram filamentos luminosos finíssimos que se contorciam como raízes buscando água. Recuei e tropecei no para-choque. Os fios de luz se arrastaram até o pneu dianteiro, cobrindo-o com um brilho pulsante como batimentos cardíacos. O pneu começou a liberar fumaça acinzentada. Deixei a lanterna cair e subi na cabine num salto. Girei a chave e o motor resistiu por 4 tentativas. Tossiu, expeliu uma nuvem de óleo diesel e finalmente funcionou. Engatei a primeira marcha. Soltei o freio de estacionamento e o caminhão respondeu com rangidos metálicos. Os filamentos se desprenderam do pneu, produzindo faíscas. Pisei na embreagem, soltei gradualmente e senti resistência. Algo retinha a carreta. Observei pelo retrovisor e vi cordas de luz aderidas ao chassi, espessas como cabos elétricos. Acelerei completamente e o tacômetro ultrapassou 2.000 rotações por minuto. Finalmente, com um estalo seco, os cabos luminosos se romperam e se dissiparam em centelhas. A descida iniciou-se perigosamente. O motor rugia a cada curva, os tambores expeliam vapor superaquecido e eu contava segundos, metro por metro, até a reta final. Nos espelhos laterais, clarões apareciam e desapareciam, mas nenhum conseguia se materializar completamente. Talvez me escoltassem, talvez se desfizessem no ar. Ao chegar ao posto de fiscalização sanitária, as lâmpadas de vapor de mercúrio pareciam fracas. O funcionário saiu da guarita iluminado de baixo para cima, projetando sombra distorcida na parede. Relatei tudo o que havia acontecido, gaguejando de nervosismo. Ele não demonstrou surpresa alguma. Solicitou meus documentos com tranquilidade que quase ofendia meu desespero. Enquanto verificava os papéis, apoiou a mão no paralama. Ao retirá-la, seus 5 dedos deixaram marcas que brilhavam, demorando alguns segundos para se extinguirem. Devolveu a documentação e, com voz muito baixa, pronunciou uma frase que ainda me assombra. Se encontrar elas novamente, não responda à luz. Não quis questionar o significado de responder à luz. Apenas concordei com a cabeça, me benzi invocando qualquer proteção divina e atravessei a última barreira. O amanhecer chegou quando estacionei no pátio da empresa. A luz do dia reduziu parcialmente o terror, mas não conseguiu apagar a memória. Descobri marcas amareladas aderidas à lateral da carreta, ressecadas como cera antiga. Tinham formato de dedos alongados. Toquei com a ponta da chave e se desfizeram em pó luminoso que o vento dispersou. Desde aquele episódio, evito completamente a serra. Quando o roteiro exige passagem pela Rumorosa, pago outro motorista para realizar o transporte. Contudo, ocasionalmente, ao dirigir por rodovias planas e distantes, o rádio para de funcionar sem motivo aparente. Então, compreendo que, de alguma forma, essas entidades encontraram um meio de me localizar através da estática, e que a distância representa apenas uma ilusão de segurança. Nessas horas, acelero, apago a iluminação interna e observo atentamente a estrada, esperando não avistá-las novamente.
Porque tenho absoluta certeza de uma coisa: existem experiências que marcam a alma para sempre, e algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas completamente. Se um dia eu responder àquela luz estranha, sei que não haverá retorno possível. E talvez essa seja a verdadeira maldição daqueles que ousam enxergar além do que os olhos humanos deveriam ver. Sempre achei que a estrada cobra o que a gente deve. Depois de quase 30 anos no volante, já vi de tudo. Acidentes que não tinham explicação, caminhões que sumiam sem deixar rastro, motoristas que voltavam diferentes de algumas viagens. Meu nome é Ricardo Sanches, tenho 49 anos e dirijo desde que era rapaz. De todas as estradas que já percorri neste país, uma me ensinou que existem lugares onde as leis da física não valem nada. E essa lição quase me custou a vida. A Rumorosa sempre teve fama ruim entre os motoristas. É uma subida serrana, onde o asfalto se torce feito cobra machucada, onde a montanha parece mastigar motores e engolir a confiança da gente. Desde menino ouvia histórias de pessoas encontradas nos barrancos, de cargas que apareciam em lugares impossíveis, de vozes que chamavam os motoristas pelo nome no meio da madrugada. Dezembro de 2019 estava terminando quando peguei a viagem de Ensenada para Mexicali. Material hospitalar, entrega urgente por causa de uma tempestade que vinha chegando no norte. Aceitei a corrida extra, porque dinheiro no fim do ano sempre ajuda. Não fazia ideia de que estava indo direto para o pesadelo. Saí de Tecate pouco antes das 8 da noite. O céu estava avermelhado atrás dos penhascos e um vento cortante uivava contra a cabine, daqueles que parecem achar graça da nossa insignificância. Subi devagar para não esquentar os freios, enquanto o rádio antigo chiava, trazendo pedaços de conversas de motoristas distantes. Uns falavam de acidentes em outras rodovias, outros contavam piada para espantar o sono. Foi aí que uma interferência cortou o ar e sussurrou. Rick, era a voz do meu pai que morreu há 8 anos. O timbre, o jeito de falar, tudo igual. Meu coração disparou na hora. Mudei de estação, desliguei aquela porcaria e continuei em frente, mas as mãos já tremiam no volante. No quilômetro 55 começam as curvas perigosas. Ali, o farol ilumina a parede de pedra e quando vira, dá para ver o abismo do lado direito. Foi exatamente nesse ponto que o termômetro despencou 3 graus em segundos. Um ar gelado entrou pelas saídas de ventilação desligadas. Logo depois, um barulho oco ecoou da carroceria como batidas na chapa de metal. Não era rangido de suspensão, soava proposital, desesperado. Encostei no acostamento e liguei as setas. O vento cortava mesmo com jaqueta grossa. Apontei a lanterna para o reboque. Cadeado no lugar, lacres federais intactos. Rodei as rodas, toquei as laterais. Tudo normal, mas quando encostei o ouvido na chapa de alumínio, escutei um gemido molhado e um arrastar, como se algo lambesse a parede interna. Recuei com um arrepio que me gelou o sangue. Não podia abrir a carga sem fiscal presente. Pensei que talvez algum morador de rua tivesse se escondido antes do lacre, mas isso era quase impossível. Olhei o relógio. Tinha parado há pouco tempo, mas o marcador da central dizia 2 horas parado. De volta ao banco, o para-brisa embaçou por dentro. No vapor se desenhou uma sombra pequena, uma mão de criança erguida como pedindo socorro. Limpei com a manga e a umidade cristalizou, formando rachaduras brilhantes no vidro. O motor deu partida com um som diferente. Em vez do ronco normal do diesel, ouvi algo abafado, como ecos de vozes perdidas num túnel sem fim. Engatei a primeira e segui. Cada lombada puxava os pneus para baixo, como se a estrada tivesse fome. Os faróis cortaram a neblina e revelaram um caminhão parado numa área de descanso metros à frente. Reconheci na hora.
Transportes Morales, a empresa onde comecei como ajudante. Aquela placa verde desbotada eu conhecia bem. Era o veículo de seu Miguel, meu primeiro chefe, que desapareceu numa madrugada de 2004, deixando só o tacógrafo zerado como pista. O estômago gelou. Aproximei devagar e buzinei. Silêncio total. As luzes internas piscavam fracas como vela morrendo. Parei ao lado. Não havia marca de pneu na terra, como se o caminhão tivesse sido deixado ali do céu. O para-brisa escuro refletia meus faróis, mas depois mostrou algo impossível. Um rosto deformado por queimaduras, grudado no vidro, boca escancarada num grito mudo. Virei a cabeça. O para-brisa real estava limpo. A visão vinha do reflexo duplo. Quando pisquei, sumiu. O ar cheirava borracha derretida. Acelerei sem olhar para trás e passei o ponto mais alto da serra. O sistema de posicionamento global mostrava velocidade normal, mas a altitude saltava centenas de metros por segundo, como queda livre. Os painéis se apagaram um por um, só o tacômetro girando no vermelho mesmo eu pisando no freio. O horizonte se despedaçou. A estrada dobrou em ângulo impossível, e onde devia ter asfalto se abriu um buraco negro pontilhado de estrelas que piscavam como brasas. Gravei o pé no acelerador para não despencar. O caminhão derrapou, se equilibrou e mordeu de novo a pista que reapareceu do nada. Uma certeza selvagem me tomou. A montanha estava brincando comigo, abrindo bocas de pedra para me engolir na primeira vacilada. Como fez com seu Miguel e tantos outros que sumiram ali, só tinha que continuar. Não parar, não olhar para trás. Foi quando vi pelo retrovisor a porta da carroceria vibrando sozinha. O cadeado se partiu sem som. Abriu uma fresta pequena que soltou uma fumaça verde, girando em formas humanas. Braços retorcidos, se agarrando no batente, corpos mal formados feitos de ar gelado. O volante travou. O suor me cegava. Quis gritar, mas a voz entalou. Na minha frente estava a ferradura do diabo, curva sem acostamento, onde o vento empurra as carretas como papel. No meio da faixa, de costas, uma figura curvada com um macacão sujo de graxa. Quando me aproximei, vi o logotipo antigo da empresa de seu Miguel estampado nas costas. Não deu tempo de frear. O corpo estava lá quando as luzes o atingiram, mas no momento do impacto, se desfez em pó que entrou pelas frestas e me cegou. O caminhão atravessou a nuvem com um solavanco e na saída da curva, um grito metálico rasgou o ar. Chapas dobrando, parafusos voando. Pensei ter perdido a carga toda, mas o painel indicava excesso de peso. Pelos espelhos vi a porta balançando solta, derramando caixas de soro e rolos de atadura no asfalto. Então percebi algo aterrorizante. Um segundo eixo de rodas sob minha carroceria, idêntico ao original. Pneus queimados que não faziam parte do projeto. Era como se o caminhão se duplicasse, grudado em si mesmo, me arrastando para um centro de gravidade interno. Os faróis piscaram. Nessa oscilação, o chão virou uma descida íngreme sem asfalto, um funil de cascalho que terminava nas trevas. Não me lembro de virar o volante. Só o golpe seco do airbag no rosto. Depois, o silêncio mais completo que já vivi. O motor morreu. Lá fora o vento choramingava devagar, como animal saciado. Tirei o cinto com mãos trêmulas e abri a porta. Terra firme, sem declive. O sol nascia pintando de rosa o topo das pedras. Uma patrulha da Guarda Nacional atendia um carro quebrado 20 metros adiante. Nenhum soldado parecia ter notado minha chegada. Desci para inspecionar. O caminhão estava intacto, lacres no lugar, rodas normais, nem sinal da carga espalhada, a porta fechada com o mesmo cadeado. Um guarda se aproximou oferecendo ajuda. Disse que estava tudo certo. O relógio marcava 7:30 da manhã. Eu devia entregar às 5. Tinha perdido horas que não constavam nos registros. A telemetria mostrava velocidade zero desde Tecate, como se nunca tivesse saído do lugar.
Me obrigaram a parar para a vistoria. Quando romperam os lacres, acharam todos os medicamentos no lugar. Porém, entre as caixas, havia um extintor vermelho enferrujado, modelo descontinuado em 2004, com etiqueta do número interno do caminhão de seu Miguel. Ninguém soube explicar como chegou ali. Entreguei a mercadoria, assinei os papéis e pedi licença médica. Durante 3 meses não consegui fechar os olhos. Toda vez que tentava dormir, voltava ao instante em que a estrada sumiu sob as rodas e o vazio me sugou. Sonhava com pneus rangendo na pedra, com vozes múltiplas chamando meu nome do interior da carroceria. Consultei o sistema de posicionamento global particular que sempre levo. Às 23h14 daquela noite, meu veículo transmitiu coordenadas que me colocavam 400 metros abaixo do fundo do desfiladeiro por 46 segundos, antes de reaparecer na superfície. A empresa classificou tudo como falha de satélite e me proibiu de comentar detalhes para preservar a imagem. Hoje faço apenas rotas locais, longe da serra, mas às vezes um sopro gelado invade a cabine mesmo no vale, e o rádio murmura um apelido que pensei ter enterrado com meu pai. Sei que a Rumorosa continua lá, faminta por máquinas e homens orgulhosos demais. Sei também que carrego uma marca invisível, que num dia qualquer, numa curva feita especialmente para mim, ela vai abrir as mandíbulas novamente para reclamar o que considera seu por direito. Porque aprendi que certas estradas são mais que concreto e terra. São predadores antigos que se nutrem da nossa teimosia em desafiá-las. Quando esse dia chegar, duvido que encontrem meus restos. Com sorte, outro motorista vai ouvir batidas na carroceria, vai parar por curiosidade e finalmente compreender que naquele lugar maldito, os batimentos cardíacos dos desaparecidos ecoam eternamente em cada rocha, aguardando o próximo motor corajoso o suficiente para roncar na escuridão da noite. Depois de 15 anos no volante, sempre acreditei que a estrada havia me mostrado seus piores segredos. Alberto Ramos, 42 anos, motorista de carreta que conhece cada curva perigosa da fronteira norte. Enfrentei tempestades de areia que engoliam a visão, desabamentos que fechavam pistas inteiras, bloqueios onde soldados nervosos apontavam armas para qualquer sombra suspeita. Mas existe algo na Rumorosa que desafia toda a lógica, algo que aconteceu numa madrugada gelada de janeiro de 2013 e que ainda faz meus dedos tremerem quando lembro da sensação do volante vibrando fora de controle. Partimos de Ensenada às 10h25 da noite, transportando medicamentos que deveriam chegar à Clínica Regional de Mexicali antes das 6 da manhã. Qualquer demora resultaria em penalidade financeira, então concordei com a sugestão do meu cunhado Victor, também caminhoneiro, de fazer dupla comigo na viagem. Enquanto um descansa, o outro observa a rota, e ambos permanecem alertas. Às 11h40 da noite já circundávamos Tecate. A estrada deserta formava um corredor sombrio marcado apenas pelos pontos vermelhos das nossas lanternas de posição. O vento sempre geme na Rumorosa, mas naquela madrugada soava furioso. Sacudia o baú de carga, golpeava os retrovisores, procurava qualquer abertura como se pretendesse nos arrancar daquelas montanhas. A 1h08, exatamente no início da ladeira acentuada do quilômetro 42, avistei algo incomum na margem direita do pavimento, uma silhueta estática, diminuta da perspectiva da cabine, mas tão deslocada quanto um semáforo em pleno deserto. Conforme me aproximava, os faróis revelaram que não se tratava de um pedestre com problemas mecânicos nem de um ciclista desorientado, mas de uma jovem de pele quase luminosa, usando saia curta e camisa fina. Seus cabelos negros dançavam até a cintura, desafiando o frio cortante da madrugada.
Ela não ergueu a mão, nem solicitou auxílio, apenas contemplava imóvel, com a serenidade de quem aguarda um instante predeterminado. Nem sonhe em parar, murmurou Victor, meio erguido no assento do passageiro. Contudo, havia algo magnético naquela aparição. Reduzi a velocidade cerca de 40 metros adiante e recuei pela faixa de emergência. Insistia comigo mesmo que seria cruel abandoná-la naquele local. Uma região sem cobertura de celular, predadores selvagens e vendavais gelados poderiam tornar aquilo numa tragédia fatal. Ao estacionar ao lado dela, destravei a portinhola do carona. Dispensou qualquer convite. Entrou com um murmúrio quase imperceptível, como se fosse mais leve que uma brisa, e se posicionou naturalmente entre os assentos. A iluminação tênue do painel conferia-lhe uma aparência de boneca de louça. Não houve diálogo. O motor rugia e o tacômetro oscilava próximo às 2.500 rotações enquanto retomávamos a descida. Rapidamente, a temperatura dentro do compartimento se tornou intolerável. Abaixei o vidro lateral para refrescar, mas o ar glacial colidiu com um calor amarelado e abafado que brotava inexplicavelmente do painel. A desconhecida mantinha os olhos fixos. Quando girei discretamente a cabeça, notei que suas pupilas não refletiam nada. Duas cavidades profundas que absorviam toda a luminosidade. Por reflexo, aumentei o som do rádio procurando algum vestígio de humanidade. Encontrei apenas ruídos e uma pulsação grave que não pertencia a emissor algum. Quero revelar algo a vocês, cochichou subitamente com um tom tão sussurrado que penetrou como um pensamento estranho. Percebi Victor se enrijecer. A direção passou a oscilar. Não devido às correntes de ar, posso garantir, mas porque minha ansiedade se transmitiu diretamente ao sistema de direção. Dispenso, refleti mentalmente, mas ela prosseguiu ignorando minha resistência silenciosa. Apenas observem. Dirigiu o olhar para a barra da saia e, com um movimento sutil, expôs a área onde deveria existir o joelho. Naquele ponto não se via articulação ou perna. Somente um vazio denso como vapor condensado em formato humano. Um turbilhão sombrio que consumia a luz do console. Não apresentava ferimento nem marca de cicatrização. Simplesmente inexistia. O veículo pesado derivou contra as taxas refletoras da pista e quase escapou do meu comando. A passageira jamais alterou sua pose. A sensação de temperatura se inverteu bruscamente. O hálito se materializou em nuvens visíveis, e a umidade embaçou o para-brisa com uma camada opaca formada internamente. Pressionei o pedal de freio com cuidado para preservar as lonas. Corrigi a trajetória do conjunto rumo ao acostamento e imobilizei tudo. O silêncio seguinte foi terrífico. Cessou o bramido do propulsor e, junto com ele, toda a racionalidade. Ainda assim, o vento prosseguia martelando os espelhos. O ambiente exalava cheiro de ozônio, de solo calcinado por descarga elétrica, apesar do céu estar límpido. Victor escancarou sua porta abruptamente, cambaleou pelos degraus de acesso e regurgitou junto ao paralama. Eu permanecia paralisado. Meu corpo havia esfriado tanto que apostaria ter sentido a circulação sanguínea inverter seu fluxo. A estranha rotacionou a cabeça lentamente e fixou a atenção na alavanca do freio de estacionamento. Sua mão espectral a acariciou com tamanha delicadeza que apenas a deslocou meio grau, mas foi suficiente para a cabine emitir um estalo prolongado como madeira antiga sob pressão exagerada. Ouvi o chassi ranger, o semi-reboque se contorcendo contra as leis da física e imaginei nitidamente a cena do cavalo mecânico despencando pelo abismo antes do nascer do sol. Lancei-me contra a porta e saltei sem calcular a distância. Rolei sobre o cascalho e permaneci deitado de costas, observando a cabine iluminada pelos faróis. No interior já não restava ninguém, nem a mulher, nem o banco que ela ocupara, nem mesmo a sombra que qualquer corpo projeta sobre o encosto.
O para-brisa se desfez da condensação instantaneamente, como se jamais tivesse embaçado. Vitor rastejava nas proximidades, soltando uma mistura de súplicas e blasfêmias. Berrei para que me auxiliasse a travar a roda com cunhas improvisadas de rocha. Gastamos menos de meio minuto, mas cada instante pulsava com a intensidade de uma eternidade. Após estabilizar o equipamento, retornei ao estribo. Tudo no devido lugar, exceto o assento do passageiro ainda aquecido. Reiniciamos a jornada em mutismo absoluto. Os alto-falantes produziam apenas vácuo sonoro. O tacômetro, entretanto, convulsionava sem controle, como se dedos invisíveis dilacerassem a instalação elétrica. 4 curvas adiante, um ciclone de terra se ergueu sobre o caminhão e eliminou nossa visão. No centro da tempestade de pó, à altura do para-brisa, surgiu momentaneamente a mesma aparição. Deslizava, acompanhando nossa velocidade, nos contemplando sem pálpebras, sem membros inferiores. Um esboço de sorriso mal sugerido em lábios acinzentados. Em seguida, se desfez como resíduo entre os vendavais. Alcançamos Mexicali com 1 hora de folga, mas o responsável pelo armazém ficou confuso ao consultar o sistema. Assegurava que o sistema de monitoramento registrava a entrega finalizada desde as 4h32, 27 minutos antes da nossa chegada ao município. Examinei a impressora de bordo. O comprovante indicava confirmação eletrônica no exato horário em que a poeira nos cobriu na descida. Ninguém conseguiu esclarecer como isso ocorreu, nem quem autorizou o recebimento. 15 dias mais tarde, durante a manutenção programada, o mecânico descobriu sinais peculiares no chassi. Impressões circulares semelhantes a palmas infantis, carbonizadas no verniz, espalhadas em duplas a cada metro, do para-choque frontal ao eixo final. Um especialista da oficina tentou removê-las com lixa. A tinta borbulhava como se tivesse vida própria, e na manhã seguinte os contornos haviam ressurgido. Vitor abandonou a profissão. Eu mantive a atividade, porém nunca mais pela Rumorosa após a meia-noite. Ocasionalmente, no posto de combustível do Condor, algum motorista inexperiente se vangloria de bravura e sugere socorrer a próxima moça pedindo carona. Limito-me a exibir a fotografia que conservo no telefone celular. Uma imagem da câmera interna, capturada minutos antes do incidente, que retrata meu rosto na penumbra, o ombro de Victor. Entre ambos, um espaço desocupado, de onde emerge uma mão feminina apoiada no meu colo. Mais abaixo, onde deveriam aparecer joelhos, existe apenas sombra compacta e uma bruma negra que devora toda a claridade. Hoje, entendo que algumas experiências transcendem qualquer tentativa de explicação racional. Continuo dirigindo pelas estradas do norte, evitando apenas a Rumorosa nas horas mortas da madrugada. Quando jovens motoristas me questionam sobre medos ou superstições, simplesmente mostro aquela imagem desfocada no meu celular. Uma foto do nosso interior, momentos antes do impossível se materializar. Ali, entre Victor e eu, flutua uma mão feminina sobre meu colo, emergindo de um vazio onde pernas deveriam existir. O resto se dissolve em sombras que parecem sugar toda a luz do ambiente. Não espero convencer ninguém da veracidade do relato. Apenas sei que toda vez que o tacômetro atinge 2.500 rotações em noites sem lua, minha memória retorna àquele instante em que o sobrenatural nos ofereceu uma demonstração do impensável. E quando o vento ganha força nas montanhas desertas, ainda escuto aquele sussurro fantasmagórico ecoando através do rugido do motor. Observem-me. Por isso mantenho os vidros bem fechados e todas as travas acionadas, consciente de que existem presenças que dispensam pernas para nos encontrar onde quer que estejamos. "17 anos de estrada,
Não me prepararam para o que aconteceu na Serra da Rumorosa. Sou Raul Morales, caminhoneiro experiente e sempre confiei na lógica das máquinas e no conhecimento das rotas. Porém, a madrugada de 27 de outubro de 2019 quebrou todas as minhas certezas sobre o que é real nessas montanhas do norte. A empresa me chamou para um frete urgente. 2 caixas refrigeradas com abacate precisavam chegar ao mercado central de Chihuahua antes do amanhecer. Parti às 2 da manhã, imaginando que a ausência de trânsito tornaria a viagem mais simples. O painel marcava 10 graus quando comecei a subida pela serra, confiante de que conhecia cada metro daquela estrada entre Mexical e a região. Os primeiros quilômetros correram normalmente. Revisei os freios no posto militar, abasteci a garrafa térmica com café do posto e sintonizei o rádio na frequência dos motoristas locais. O vento estava calmo, mas o terreno rochoso produzia sons estranhos entre os penhascos, como uma respiração distante ecoando pela escuridão. Sem lua no céu, os faróis criavam clarões brancos nas rochas, enquanto eu subia devagar na marcha reduzida. Foi então que uma luminosidade múltipla surgiu à frente. 4 conjuntos de luzes organizados com perfeição militar, vermelhas acima e amarelas abaixo, todas idênticas e distantes, avançando com precisão impossível para aquelas curvas perigosas. A princípio me senti aliviado. Compartilhar a estrada com outros caminhoneiros sempre oferece mais segurança. Mudei para o canal 19 do rádio tentando fazer contato, mas captei apenas um ruído áspero e rítmico, similar a uma respiração metálica que entrava e saía sem formar palavras reconhecíveis. Não era interferência comum, tinha cadência orgânica, quase viva. Diminuí o volume e me concentrei em manter distância adequada, mas algo perturbador se revelou. A fila de veículos permanecia compacta demais, como se cada unidade colasse no para-choque seguinte, manobra suicida nas curvas traiçoeiras da serra. Próximo ao mirante El Cóndor, onde a encosta se abre, revelando o deserto negro ao longe, os motores costumam ofegar e os motoristas param para verificar a temperatura. Aquelas luzes, contudo, jamais reduziram velocidade. Elas se alongaram na névoa sem se dispersar, como se a gravidade não as afetasse. Freiei para evitar a aproximação excessiva. O caminhão balançou com o peso da carga dupla e, por instantes, o farol alto iluminou a traseira do último veículo. A marca estava apagada, as portas amassadas pareciam soldadas. Na cabine, uma silhueta rígida mantinha as mãos no volante e o pescoço inclinado, sem piscar ou reagir ao clarão. O rosto era apenas um vazio cinzento. Arrepios percorreram minha espinha. Tirei o pé do acelerador e deixei a gravidade reduzir a velocidade enquanto respirava profundamente. A razão insistia que era cansaço, que sombras e reflexos me confundiam. Mas o cheiro penetrante de borracha queimada que invadiu a cabine sugeria outra realidade. O odor vinha de fora, denso e misturado com um fedor químico rançoso, idêntico ao que permanece em pátios de veículos sinistrados após incêndios. Continuávamos subindo sem justificativa para tanto atrito. 10 minutos se passaram sem sinais de povoados ou cobertura telefônica. A serra parecia abandonada, como se tivessem evacuado toda a região. Os refletores laterais, pequenos olhos de gato que normalmente devolvem luz, permaneciam opacos. Sentia o motor lutando contra um vazio infinito. Na curva seguinte, as 4 fileiras luminosas reapareceram mais próximas, ocupando toda a pista. Não os havia alcançado. Eles me aguardavam. Tentei usar a rampa de emergência número 3. Acionei a sinalização e reduzi marchas. Mas o pedal do freio vibrou sem resposta, como se as pastilhas tivessem cristalizado. Um rangido doloroso feriu meus ouvidos, enquanto o veículo inteiro tremeu. Girei o volante desesperadamente e consegui enfiar a frente na rampa.
O cavalo mecânico parou envolvido em poeira, protegido pelos muros de contenção laterais. Quando meu coração cessou as batidas violentas, desci para inspecionar o sistema. Os pneus irradiavam calor excessivo para justificar o fedor de borracha derretida. Neblina deslizava lentamente sobre o asfalto e em seu interior juro ter visto reflexos vermelhos circulando a 100 metros de distância, semelhantes a criaturas com olhos incandescentes. Retornei à cabine e apaguei todas as luzes para passar despercebido. Apenas o tacômetro e a luz do freio pneumático clareavam o interior com brilho alaranjado. Decidi prosseguir lentamente, colado ao muro protetor, com luzes de emergência piscando. Melhor atrasar que pernoitar encalhado. O trecho subsequente distorceu minha percepção temporal. A estrada se esticava infinitamente, as curvas se repetiam com ângulos idênticos e as placas, sinalizando ventos fortes, surgiam continuamente. Acreditei que contornávamos a montanha, mas os instrumentos revelaram que permanecíamos na mesma altitude, sem subir nem descer. Periodicamente, fragmentos de metal retorcido cintilavam na sarjeta. Para-choques deformados, espelhos despedaçados, até um tanque auxiliar perfurado. Não constavam em minhas memórias de viagens anteriores. Quando a lógica falha, recorremos aos rituais ancestrais. Toquei o crucifixo pendurado no espelho, murmurei uma oração rápida e religuei o rádio. Captei uma transmissão distante. Música country distorcida, vozes ininteligíveis, como gravação queimada, deixando apenas ecos fantasmagóricos. Aumentei o volume e, momentaneamente, a interferência adotou ritmo de motor diesel em marcha lenta. 4 batidas secas ecoaram pelo alto-falante na mesma cadência das luzes observadas. Desliguei o aparelho bruscamente. Adiante, uma placa iluminada advertia: zona de neblina, velocidade máxima, 40 km por hora. O mundo encolheu para um cone de 20 metros. Vapor lambia o para-brisa, criando dedos longos que pareciam arranhar o vidro. Quando o limpador desobstruiu a visão central, distingui a traseira do comboio flutuando à frente. Nenhuma placa era visível. As portas se abriram instantaneamente e fecharam sozinhas, revelando interior carbonizado com vigas negras cruzadas como costelas queimadas. O conjunto não deixava rastros, deslizava ao invés de rolar. Meu estômago se contraiu. Pisei freio e embreagem simultaneamente. O motor engasgou e a cabine mergulhou em silêncio total, exceto por minha respiração ofegante. Na opacidade externa, 4 estrobos vermelhos se acenderam, apontando diretamente para mim. Compreendi então a terrível verdade. Não seguia o comboio. Ele me arrastava por um circuito eterno, repetindo infinitamente o mesmo segmento de montanha. Parti violentamente, forçando a transmissão. Os ponteiros tremularam enquanto alternava faróis e buzinava tentando romper o encantamento. O caminhão rugiu, os eixos gritaram e o velocímetro disparou para 80. O peso das caixas fazia vibrar todo o chassi, cada rebite ameaçando se soltar. Preferia destruir a suspensão a permanecer cativo daqueles espectros. A subida termina num platô amplo, com vista para a Laguna Salada. Nunca havia valorizado tanto uma reta quanto naquela noite. Quando a névoa se dissipou, avistei ao longe o posto de pedágio iluminado. Fixei o olhar naquele oásis de luzes amarelas e acelerei diretamente para lá. Evitei olhar para trás, mas os espelhos refletiam clarões inclinados, como se o comboio se mantivesse a uma sombra de distância. Cada pensamento sobre eles provocava solavancos do motor, forçando-me a focar na estrada. Ao atravessar a cancela, respirei como alguém emergindo de um túnel submerso. Paguei ao operador sonolento que me entregou o ticket sem erguer os olhos. Antes de questionar sobre outros caminhoneiros, ouvi um estrondo atrás. Um trailer vazio passou a 100 km por hora, na pista contrária, sem luzes.
Pela transparência instantânea, percebi a ausência de motorista. O funcionário sobressaltou-se, balbuciando sobre chamar a polícia, enquanto eu permanecia boquiaberto. O veículo fantasma se dirigiu para Tecate e desvaneceu na noite sem deixar eco. Cheguei ao ponto de descanso em Tecate após as 5 da manhã. Os vigilantes comentaram minha palidez extrema. Durante a inspeção, encontrei no para-choque dianteiro resíduos de tinta cinza idêntica aos veículos observados. Na porta, descobri 4 sulcos paralelos profundos, como marcas de garras metálicas incandescentes. Solicitei reparo para evitar suspeitas do patrão, mas preservei as marcas internas invisíveis ao olhar casual. No estofado, permaneceram impressas pegadas enegrecidas de mãos que definitivamente não eram humanas. Uma semana depois, enquanto substituía pneus na oficina, o mecânico veterano relatou que em 1994, 3 caminhões refrigerados se chocaram contra a parede rochosa da Curva do Cachorro, na Rumorosa. Houve explosão, incêndio e queda de 40 metros. Nenhum motorista foi recuperado intacto e a carga jamais foi localizada. Os destroços se fundiram com o metal derretido e a empresa evitou disputas judiciais. Desde então, motoristas relatam avistamentos de luzes agrupadas nas madrugadas, sempre em quartetos, sempre exalando fumaça acre. Jamais retornei àquela serra durante a noite. Quando o trabalho exige, aguardo o amanhecer e busco companhia de outros motoristas. Ao passar a placa Bem-vindos à Rumorosa, faço o sinal da cruz e silencio o rádio. As montanhas guardam quietude, mas ocasionalmente, quando o vento muda de direção, ecoa uma percussão no teto. 4 batidas espaçadas, sons vazios que me relembram daquela madrugada sem lua, quando compartilhei a estrada com um comboio que transcende os limites entre vida e morte. A experiência alterou permanentemente minha percepção da realidade. Agora durmo sempre vigilante, e quando questionado sobre minha recusa em dirigir à noite na Rumorosa, apesar de não temer bandidos ou acidentes, apresento a fotografia arquivada no celular. O para-choque danificado com tinta cinza e 4 marcas paralelas de garras. As pessoas inicialmente sorriem, mas o sorriso desaparece ao notarem a data e hora registradas pelo tacógrafo. Não há manipulação digital nem truques. Apenas evidência concreta de que determinadas estradas são cicatrizes na superfície terrestre, fissuras através das quais algo sobrenatural vaza para nossa dimensão. Algo que se organiza em formação e permanece colado aos seus espelhos retrovisores, aguardando pacientemente o momento de sua vigilância afrouxar para convidá-lo a ingressar na fila eterna de sua estrada sombria.